Você está prestes a ouvir algo que pode transformar completamente a maneira como você enfrenta os momentos mais difíceis da sua vida. Já se sentiu cercado por problemas de todos os lados, sem saber para onde correr? Já acordou no meio da noite com o coração acelerado, temendo o que o amanhã pode trazer? Se a resposta é sim, então prepare-se, porque o que vou compartilhar com você nas próximas linhas não é apenas conhecimento bíblico, é uma revelação que atravessou 3.000 anos de história para chegar até você exatamente neste momento. E o mais impressionante é que arqueólogos, historiadores e especialistas em línguas antigas têm descoberto camadas de significado neste texto que nossos antepassados na fé jamais poderiam ter imaginado. O Salmo 91 é considerado por estudiosos como o mais poderoso texto de proteção divina já escrito na história da humanidade. Mas antes de mergulharmos em cada palavra, você precisa entender o contexto extraordinário em que este salmo nasceu. A tradição judaica, preservada no Talmude e em comentários rabínicos antigos, atribui a autoria deste salmo a Moisés. Sim, o mesmo Moisés que enfrentou o faraó, que atravessou o Mar Vermelho, que recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Historiadores explicam que isso faz sentido cronológico e teológico. Moisés viveu aproximadamente 1.300 anos antes de Cristo, numa época em que o povo hebreu vagava pelo deserto do Sinai, uma região que hoje corresponde à península entre o Egito e Israel. Um território de aproximadamente 60.000 quilômetros quadrados de terreno árido e hostil. Imagine por um momento a situação daquele povo. Cerca de 600.000 famílias, segundo as Escrituras, caminhando por um deserto onde a temperatura durante o dia ultrapassava 40 graus e à noite despencava para próximo de zero. Não havia hospitais, não havia supermercados, não havia casas. Havia serpentes venenosas, escorpiões, tribos hostis que atacavam caravanas e doenças que dizimavam populações inteiras. Antropólogos culturais revelam que a expectativa de vida de um nômade naquela região raramente ultrapassava 40 anos. Era nesse contexto de vulnerabilidade absoluta que Moisés escreveu as palavras que você vai ouvir agora. O salmo começa assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. A palavra hebraica para habita é yashab, que não significa apenas morar temporariamente. Linguistas explicam que yashab carrega o sentido de estabelecer residência permanente, de fincar raízes, de fazer de um lugar o seu lar definitivo. Não é uma visita ocasional à presença de Deus, é uma decisão de vida. A palavra esconderijo vem do hebraico seter, que na época significava o lugar mais secreto e protegido de uma fortaleza onde se guardavam os tesouros mais valiosos e onde o rei se refugiava em caso de cerco inimigo. Você entende a profundidade? Deus está dizendo que existe um lugar na presença dele onde você se torna o tesouro mais valioso, guardado no compartimento mais seguro do universo. E há mais. Altíssimo em hebraico é Elion, um dos nomes mais antigos de Deus, que enfatiza sua soberania absoluta sobre todas as coisas. Todo-Poderoso é Shaddai, uma palavra fascinante que arqueólogos encontraram em inscrições anteriores até mesmo a Abraão, e que alguns estudiosos conectam à ideia de suficiência completa de alguém que tem tudo o que você precisa. Quando você junta Elion e Shaddai, você tem o Deus que está acima de tudo e que é tudo o que você precisa. O texto continua: Certamente ele te livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas encontrarás refúgio. A sua fidelidade é escudo e broquel.
Para entendermos isso, precisamos saber que naquela época os caçadores usavam armadilhas sofisticadas para capturar aves, armadilhas invisíveis que a presa não percebia até ser tarde demais. A palavra hebraica pash descreve exatamente isso, uma armadilha escondida. Deus promete te livrar daquilo que você nem consegue ver vindo. A peste perniciosa, em hebraico, é Deber Havot, literalmente a destruição que devasta. Arqueólogos documentaram que pragas devastadoras eram comuns no Antigo Oriente Próximo, dizimando cidades inteiras. O povo que ouvia este salmo conhecia de perto o terror dessas epidemias. Mas aqui vem a imagem mais terna de todo o salmo. Deus cobrindo você com suas penas, oferecendo refúgio debaixo de suas asas. Especialistas em cultura antiga explicam que essa imagem vinha da observação das aves do deserto. Quando uma tempestade de areia se aproximava ou quando um predador atacava, a ave-mãe abria suas asas e cobria completamente seus filhotes. Os filhotes ficavam invisíveis, protegidos, aquecidos. Não era uma proteção distante, era uma proteção íntima, corpo a corpo. E a palavra fidelidade é emuná, em hebraico, da mesma raiz de amém, significando algo firme, confiável, inabalável. O salmo prossegue com promessas ainda mais específicas. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. O contexto cultural explica que os ataques noturnos eram os mais temidos no mundo antigo. Sem iluminação elétrica, a escuridão era absoluta e invasores aproveitavam a noite para massacrar aldeias desprevenidas. A seta que voa de dia representava os perigos visíveis, os ataques diretos que você pode ver chegando. Já a peste nas trevas e a mortandade ao meio-dia cobrem literalmente as 24 horas do dia. Proteção total, sem lacunas. E então vem uma das passagens mais impressionantes. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Historiadores militares explicam que no mundo antigo, estar do lado direito de alguém significava estar em posição de combate, pois a maioria dos guerreiros era destra e o escudo ficava à esquerda. Deus está dizendo que mesmo no centro da batalha mais intensa, você estará protegido. 10.000 era um número que representava um exército completo. Você pode estar no meio do caos e ainda assim permanecer intocado. O Salmo continua com uma declaração condicional poderosa. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, do Senhor a sua habitação, nenhum mal o atingirá, e praga alguma chegará à sua tenda. A palavra tenda em hebraico é ohel, a mesma palavra usada para descrever o tabernáculo, a habitação de Deus no deserto. Estudiosos apontam que há uma reciprocidade aqui. Quando você faz de Deus sua habitação, sua própria habitação se torna sagrada como o tabernáculo. E aqui está o que mais impressiona. Tanto a verdade espiritual quanto as descobertas modernas confirmam que a passagem seguinte foi citada pelo próprio Satanás quando tentou Jesus no deserto. Porque aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão em suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. A palavra anjos é malakim, mensageiros divinos. Arqueólogos encontraram inúmeras referências a seres celestiais em textos do Antigo Oriente Próximo, mas apenas na tradição hebraica, esses seres são apresentados como servos do Deus único, designados especificamente para proteger seu povo. A expressão "todos os teus caminhos" traduz Kalderaqueca, significando cada caminho, cada decisão, cada jornada. O salmo então alcança seu clímax guerreiro. Pisarás o leão e a cobra, calcarás o leão jovem e a serpente.
Para aquela sociedade, isso significava vitória absoluta sobre os maiores perigos conhecidos. Leões eram predadores temidos que atacavam rebanhos e pessoas nas regiões da Judéia, e serpentes venenosas matavam mais pessoas que qualquer exército. A palavra serpente aqui é tanim, que alguns traduzem como dragão ou monstro marinho, representando forças do caos. Deus promete que você não apenas sobreviverá, mas dominará sobre aquilo que deveria te destruir. E então algo extraordinário acontece. Pela primeira vez no Salmo, Deus fala diretamente. Os versículos finais são palavras do próprio Criador. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longa vida o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. A palavra hebraica para ama aqui é shashak, que não é o amor comum. Linguistas explicam que shashak descreve um apego profundo, um amor que escolhe se unir, se agarrar, se fundir. É o amor de alguém que não consegue viver sem o outro. E Deus responde a esse amor com 7 promessas específicas. Resgatarei, protegerei, responderei, estarei presente, livrarei, honrarei e satisfarei. 7 é o número da perfeição nas Escrituras, proteção completa. A última palavra do Salmo é Yeshua, salvação, a mesma raiz do nome Yeshua, Jesus. Todo o Salmo aponta para aquele que seria a manifestação suprema da proteção divina. Agora, como colocar isso em prática nos dias atuais? Primeiro, entenda que habitar no esconderijo do Altíssimo é uma decisão diária, não um evento único. Cada manhã, você escolhe fazer de Deus sua primeira habitação, seu primeiro pensamento, sua primeira conversa. Segundo, declarar com a boca que o Senhor é seu refúgio não é superstição, é posicionamento de fé. A confissão verbal alinha seu coração com a verdade. Terceiro, não temer não significa não sentir medo. Significa que o medo não determina suas decisões. Quarto, a proteção divina não elimina batalhas, ela garante vitória através delas. Se esta revelação tocou seu coração, como tocou o meu, quando descobri essas verdades que Deus preservou através de 3.000 anos de história, eu te convido a fazer algo agora mesmo. Feche seus olhos por um instante e imagine-se entrando naquele lugar secreto, aquele seter do Altíssimo. Imagine as asas do Todo-Poderoso se fechando ao seu redor. Você não está sozinho. Você nunca esteve. E não importa o que você está enfrentando agora. Seja uma crise financeira, uma doença, um relacionamento destruído, uma ansiedade que não te deixa dormir, as mesmas palavras que protegeram o povo de Israel no deserto há 3 milênios estão disponíveis para você neste exato momento. Não porque você seja perfeito, mas porque você é amado com shashak, aquele amor que não desiste, que se agarra, que escolhe você todos os dias. Que a paz do Deus que é Elion e Shaddai, o Altíssimo que é tudo o que você precisa, cubra você e sua família. Que você caminhe em vitória, pisando sobre leões e serpentes, não porque você é forte, mas porque aquele que habita em você é invencível. Que sua vida seja longa, satisfeita e cheia de Yeshua, a salvação completa. E se esta mensagem trouxe luz ao seu coração, compartilhe-a com alguém que também precisa saber que existe um lugar de proteção absoluta esperando por ela. A paz de Deus esteja com você, hoje e sempre.